aí eu vou contar aqui uma experiência que eu estou tendo, que foi até além da própria oficina. Eu cheguei a fazer umas sessões de esquizoanálise com essa menina, que tem o diagnóstico de esquizofrenia. Foi bem interessante, porque eu não sabia qual era o diagnóstico dela. Então, foi muito fácil para mim cartografar aonde estava o desejo dela. Daí ela começou a escrever crônicas maravilhosas. E foi assim, com essa potência criativa dela, que eu a conheci. Isso foi em 2017, 2018. Eu só vim a saber qual que é o diagnóstico dela depois da pandemia. Ela me contou que tinha o diagnóstico de esquizofrenia e que ouvia vozes. Aí ela me contou a história dela, né? Quando ela era criança, adolescente, ela tinha uma vida intensiva muito forte, né? Sobretudo na adolescência. Daí, pelo que ela me conta, ela interrompeu todo aquele processo, toda aquela vida intensiva que ela tinha e instaurou uma vida intencional. Começou a buscar emprego, quis fazer faculdade e nada estava certo. Ela negava a esquizofrenia até que ela começou a ouvir vozes que não dá para ver, não dá para prescrever se realmente ela ouve vozes ou se é o imaginário dela, mas as vozes dizendo que nada do que ela fosse fazer iria dar certo. Então, fazendo uma cartografia dela, eu senti ela num vácuo. Ela bloqueou a vida intensiva e não se adequou à vida intencional. E aí as vozes começaram a aumentar. Aí eu fiz umas vivências com ela, tal, e ela começou a escrever crônicas, retomou a coisa das crônicas e chegou até a escrever sobre a própria esquizofrenia, né, falando que ela está se encontrando na escrita, né, que a escrita está, aí palavras minhas, reconectando ela à vida intensiva que ela tinha lá atrás. Então, o último texto que ela escreveu, ela deu o nome de Acontecimentos. Eu vou ler aqui para vocês. A vida, muitas vezes, nos surpreende com acontecimentos inesperados e talvez não estejamos preparados para o que nos acontece. São experiências alegres, boas, recordações, tristezas e traumas. Devemos ter muito cuidado para lidar com as adversidades, que são duras de enfrentar. São dúvidas que nos deixam confusos e não sabemos como lidar. Precisamos acreditar, ter coragem e discernimento para poder compreender e lutar contra o mal que nos acontece. Tem que ter criatividade para solucionar nossos problemas e colocar para fora com o pensamento e o sentimento e não se desesperar, agindo com a cabeça fria e colocar o que nos acontece no seu lugar. Na vida, tudo passa. São ciclos que nos atravessam e outros momentos virão. Queremos ter prazer e nos sentir bem, procurando nosso lugar no mundo, aceitando as diferenças. Não nos maltratar e conquistar autoconhecimento e autoaceitação. É preciso cultivar os bons sentimentos e encontros, ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam, né? Eu costumo dizer, se eu comparo pessoas que têm algumas características, alguns diagnósticos, né, com as pessoas ditas normais, mesmo eu positivando a deficiência, eu vou estar continuando a comparar com o modelo ideal, essa que é a lógica platonista, né, e está alimentando a marca da deficiência.
Então, eu gosto muito de uma frase que parece que, para as pessoas serem incluídas nessa lógica platonista, elas têm que deixarem de ser diferentes para serem incluídas no seleto e fictício mundo da igualdade. Então, é impressionante como é difícil a grande maioria das pessoas que pensam a inclusão entenderem isso. Ou seja, saírem da lógica platonista e irem para a Universidade do Spinoza, né? Que inverte todo esse processo. É o que o Deleuze fala, que é inverter a lógica platonista. Como é difícil nessa sociedade as pessoas inverterem essa lógica platonista. E isso acaba valendo para todos, né? A coisa da nomenclatura, Mariana, é bem curiosa. A nomenclatura começou a ser criada em 88, com a Constituição. Então, criou-se a ideia da pessoa portadora de deficiência. Aí começaram a enxergar, as outras pessoas enxergavam muito mais o que supostamente a pessoa portava do que a pessoa em si, né? Aí criaram a ideia de necessidades especiais. Na verdade, a ideia que está por trás disso é necessidades educacionais especiais. Aí quiseram resumir e ficou pessoas, crianças, adolescentes especiais. E aí virou pessoa com deficiência, que é considerado hoje o politicamente correto, né? Mas eu costumo dizer, né, que a deficiência é gerada a partir da comparação. Se eu não comparo, enxergo cada pessoa pelo que ela tem, pode, né? A deficiência perde o seu contorno. Se eu não idealizo uma normalização para essa pessoa, e sim ela seguir o seu caminho dentro da sua natureza, dentro da sua potência, a deficiência, o termo deficiência perde totalmente o sentido. É isso. Anaísa, você queria falar? Concordo. Quero que ainda não acharam o termo que represente melhor essa questão. É só uma característica. As pessoas são diferentes, têm características diferentes. Isso é uma riqueza.